Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês vão? Estamos aqui para mais uma aula do projeto Arte na Escola e hoje vamos dar aqui prosseguimento à nossa série Curiosidades Musicais, especificamente com o tema Instrumentos Musicais Raros e Curiosos. Bem, para começar a nossa aula, vamos começar falando um pouquinho aqui sobre a importância dos instrumentos musicais na cultura. A música, como linguagem universal, transcende barreiras e nos conecta a culturas diversas. E os instrumentos musicais desempenham um papel fundamental a dar vida a essa linguagem. E muitos deles carregam raízes ancestrais que moldaram os instrumentos como a gente conhece hoje. Esses instrumentos são verdadeiros embaixadores culturais, portadores de tradições, narrativas e sentimentos de diversas civilizações. Eles nos permitem espiar a alma de diversas culturas e nos conectar com a essência de suas identidades musicais. Muitos instrumentos musicais contemporâneos, como conhecemos hoje, têm suas raízes em instrumentos muito antigos, que foram criados, começaram a ser elaborados há milhares de anos atrás. Um exemplo disso é a flauta de Pan, esse instrumento aqui bem curioso, que tem sua origem nos povos indígenas da América do Sul, especialmente aos povos ali da Cordilheira dos Andes, e que influenciou diretamente também na flauta transversal como a gente conhece hoje. Outro caso é o dos tambores africanos ancestrais, cuja influência se espalhou pelo mundo, dando origem a uma ampla gama de tambores utilizados em diferentes tradições musicais. Desde as origens pré-históricas da humanidade, os seres humanos têm criado instrumentos para expressar seus sentimentos, rituais e conexões com o mundo à sua volta. Esses artefatos sonoros antigos serviram como percussor dos instrumentos modernos, moldando a riqueza e a diversidade da música que conhecemos hoje. Vamos agora conhecer 5 instrumentos musicais de diferentes regiões, diferentes continentes do planeta, para que a gente possa conhecer. Vamos nessa viagem sonora comigo. Então vamos aqui para nosso primeiro instrumento direto da Austrália, que é o didgeridoo. Vou chamar assim, didgeridoo. O didgeridoo é uma joia sonora intrinsecamente ligada à cultura milenar dos aborígenes australianos. Para esses povos indígenas, o didgeridoo é muito mais do que um instrumento musical. É uma parte essencial de sua herança cultural e espiritual. Sua música é uma janela para a rica mitologia, conexão com a terra e a espiritualidade profundamente enraizada desses povos. O didgeridoo é um instrumento de sopro notável, geralmente esculpido a partir do tronco oco de árvores de eucalipto. Sua forma longa e cilíndrica cria uma ressonância única que produz um som profundo e hipnótico quando tocado. O som característico é criado pela técnica de respiração circular, permitindo que a música flua de forma contínua. Suas notas, que podem variar em profundidade e ritmo, são verdadeiramente distintas e evocativas. Quanto ao período de criação desse instrumento, ele é um dos instrumentos mais antigos do mundo, com suas origens que remontam a milhares de anos entre os povos aborígenes australianos. Sua criação é um testemunho da rica tradição musical e artística dessas comunidades ancestrais. O que são os aborígenes australianos? Simplificando, são os povos originários da Austrália. O didgeridoo desempenha um papel fundamental nas cerimônias espirituais e festivas aborígenes. Em muitos aspectos, ele é o elo entre o mundo material e o espiritual, acompanhando cânticos e danças tradicionais que contam histórias ancestrais, honram os antepassados e celebram a conexão com a terra. Além disso, o didgeridoo também é apreciado no mundo moderno, onde suas notas profundas e envolventes são usadas em músicas contemporâneas e como uma ferramenta terapêutica para meditação e relaxamento. Em sua essência, o didgeridoo é uma representação sonora da rica herança cultural e espiritual dos aborígenes australianos, proporcionando uma conexão profunda com a história e a terra do continente australiano. E agora a gente sai da Austrália, vamos direto para a Ásia, especificamente para a China. Conheci esse instrumento aqui muito curioso,
que é o erhu. O erhu é profundamente enraizado na rica e milenar cultura chinesa. Sua história está entrelaçada com a evolução da música e das artes na China ao longo dos séculos. Desde as antigas dinastias até os tempos modernos, o erhu tem sido uma voz expressiva que transmite a essência das emoções, tradições e narrativas da China. Sua música é um reflexo das paisagens, da espiritualidade e da profunda conexão com a natureza que permeiam a cultura chinesa. O erhu é frequentemente chamado de violino chinês de duas cordas, devido à sua estrutura única. O instrumento consiste em um longo pescoço de madeira que abriga duas cordas estendidas entre uma caixa de ressonância em forma de hexágono. O som característico do erhu é produzido pela fricção de um arco entre as cordas, cada uma delas ajustada a diferentes alturas, permitindo a criação de melodias ricas e emotivas. Sua capacidade de expressar uma ampla gama de emoções o torna um dos instrumentos mais cativantes da música mundial. O erhu é um instrumento antigo, com registros que remontam a mais de 1000 anos atrás na China. Esse instrumento é verdadeiramente icônico na música tradicional chinesa e é amplamente utilizado em várias situações. Além de ser um instrumento solo virtuoso, ele é uma peça fundamental em orquestras chinesas, onde contribui para a criação de uma rica tapeçaria sonora. Além disso, o erhu desempenha um papel significativo na música associada às artes cênicas chinesas, como a ópera de Pequim e peças teatrais tradicionais. Seu som envolvente e expressivo é capaz de evocar uma variedade de emoções e contar histórias profundas, tornando-o uma joia musical da cultura chinesa. E agora a gente sai da China, a gente sai da Ásia direto para a Europa, especificamente para a Suíça. E vamos falar aqui de um instrumento que não é ancestral, pelo contrário, ele é muito moderno, o Hang Drum. O Hang Drum é uma criação verdadeiramente moderna. Nascida na Suíça no início do século XXI, ele representa uma fascinante fusão entre a inovação contemporânea e a busca por novas formas de expressão musical. Diferentemente de muitos instrumentos que têm raízes profundas em tradições antigas, o Hang Drum é um exemplo cativante de como a música pode evoluir e se adaptar aos tempos modernos. O Hang Drum é imediatamente reconhecível por sua forma distinta, que se assemelha a um disco voador, convenhamos. Ele é feito de aço e possui uma série de depressões em sua superfície, cada uma afinada de forma precisa para produzir notas musicais. O instrumento é tocado com os dedos, criando um som suave e envolvente. Sua ressonância única e harmoniosa o torna uma ferramenta ideal para a criação de melodias etéreas e atmosféricas. Surpreendentemente, o Hang Drum é um instrumento extremamente contemporâneo, tendo sido inventado apenas em 2000, na Suíça. Seu nascimento é resultado de uma colaboração inovadora entre designers e músicos, que buscavam criar algo verdadeiramente único e hipnotizante. O Hang Drum encontrou seu lugar na música contemporânea, onde sua sonoridade hipnotizante o tornou uma escolha popular para uma variedade de contextos. Ele é frequentemente utilizado em apresentações ao ar livre, onde seu som ressoante pode se misturar com os sons da natureza, criando experiências musicais imersivas. Além disso, o Hang Drum é frequentemente incorporado em sessões de meditação, oferecendo uma trilha sonora relaxante para práticas de atenção plena e bem-estar. Sua versatilidade e apelo universal o tornaram um exemplo notável de como a música moderna pode nos surpreender e encantar com novas possibilidades sonoras. Saindo da Suíça, vamos direto agora para o continente africano
especificamente para a parte da África Ocidental, conhecer esse instrumento maravilhoso que vocês estão vendo aí, que é a cora, uma espécie de harpa africana. A cora é um tesouro sonoro que nos transporta para as profundezas da cultura mandinga da África Ocidental. Originária dessas ricas tradições culturais, a cora é um símbolo da herança musical e espiritual dessas comunidades. Ela não é apenas um instrumento, mas uma narrativa viva das histórias, crenças e experiências compartilhadas ao longo de gerações na África Ocidental. Esse instrumento é uma harpa africana notável, com um total de 21 cordas cuidadosamente afinadas. Sua forma e estrutura elegantes fazem dela uma obra de arte musical por si só. Tocada com as mãos, a cora produz uma rica tapeçaria de notas e melodias que ecoam com a voz da África Ocidental. A destreza necessária para tocar a cora, combinada com suas nuances tonais, a torna um instrumento altamente expressivo. A cora é um instrumento de antigas tradições musicais da África Ocidental, com raízes que remontam a séculos atrás. Sua história é entrelaçada com a história da região, servindo como veículo para a transmissão de mitos, lendas e histórias familiares ao longo do tempo. Esse instrumento também desempenha um papel central na vida social e espiritual das comunidades mandingas. Ela é frequentemente tocada em uma variedade de contextos, desde eventos sociais como casamento e festivais, até cerimônias religiosas e ocasiões especiais, como funerais e rituais de passagem. A música da cora é capaz de evocar uma ampla gama de emoções, desde a alegria até a reflexão espiritual profunda. Além disso, a cora é uma ferramenta importante para contar histórias e preservar a história oral das comunidades mandingas. Em sua totalidade, a cora é uma joia musical que continua a ligar as pessoas à sua herança cultural e ao espírito da África Ocidental. E saindo da África, a gente vem, por que não, para as Américas, especificamente para a América do Sul, com esse instrumento aqui que já tem umas características bem mais reconhecíveis, apesar de ser muito próprio de algumas culturas aqui da América do Sul. E eu estou falando do charango, esse instrumento que é intrinsecamente ligado à rica e diversificada cultura andina da América do Sul. Originário dos povos andinos, o charango é um testemunho vivo das tradições musicais que se desenvolveram ao longo de séculos nas montanhas e vales dessa região, que é a Cordilheira dos Andes, pessoal. Os povos andinos são os povos que estão situados na Cordilheira dos Andes. Sua música é uma expressão profunda das identidades dos povos indígenas andinos, incorporando suas histórias, crenças e conexões com a natureza. O charango é um instrumento de corda pequeno, geralmente feito de casco de tatu ou madeira, com um som brilhante e distintivo. Suas cordas são frequentemente feitas de tripa de carneiro ou nylon. As técnicas de tocar o charango envolvem o uso de dedos ágeis para produzir uma ampla gama de sons, desde melodias suaves até ritmos vibrantes. Sua versatilidade o torna adequado para uma variedade de gêneros musicais, mas ele brilha especialmente na música folclórica andina, enchendo os festivais, cerimônias e celebrações culturais da região com sua sonoridade única. O charango é um instrumento cuja história se estende por séculos na América do Sul. Suas origens podem ser rastreadas até as culturas pré-colombianas da região, onde as primeiras formas deste instrumento começaram a ser desenvolvidas. Com uma história que remonta a séculos, o charango é um testemunho da evolução e adaptação das tradições musicais dos povos andinos. Ele desempenha um papel fundamental na música folclórica andina, representando a voz e a alma das comunidades indígenas da América do Sul, especificamente dessa região das Cordilheiras dos Andes. É um instrumento que ecoa nas montanhas e vales da região, preenchendo festivais, cerimônias e celebrações culturais com suas melodias vibrantes e emotivas. Sua música é uma expressão de tradições, histórias e crenças, transmitidas oralmente ao longo das gerações.
Bem, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Demos um pequeno intervalo aqui na nossa série Compositores Negros Brasileiros, mas voltaremos com muitos outros compositores. Se você tiver mais alguma sugestão de temas relacionados à música que você queira ver aqui no Arte na Escola, pode falar para mim aqui nos comentários que eu vou tentar produzir uma aula legal sobre essa curiosidade musical que você tem, tá bom? Então é isso, pessoal. Até a próxima.